Boa noite, Adenal. Como vai, Adenal Boa Novaes? noite. Que Boa noite. camiseta é essa, Adenal? Nós estamos de paz. Essa é uma camiseta que eu ganhei especial do projeto Acolher Perdas e Lutos. Olha que coisa Olha, bonita. em sua É. homenagem, como eu sabia que você ia vir hoje com a sua camiseta, eu também estou usando a minha. Que bom, Não estou é? muito feliz que você tenha gostado da sua camiseta. Maravilha. Eu gostei da camiseta que você me mandou. Gostei, adorei. Que bom. Gente, Pena que você só mandou uma. mas eu mando outra, você pode escolher a cor. Nós temos várias cores, não se preocupe. Gente, boa noite a todos vocês que estamos ouvindo o Projeto Acolher Perdas e Luta, com muita alegria que nós estamos aqui para mais um estudo com a Adenal Novaes do Encontro com o Sagrado. Quero agradecer às redes transmissoras, os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, do P7, e também nós estamos projetando no nosso canal do YouTube Projeto Acolher Perdas e Luto e no canal do Encontro com o Sagrado. Então, é com muita alegria que a gente dá as boas-vindas a todos vocês que estão nos assistindo. Já estou vendo aqui, ó, boa noite, que gostoso, né, de uma vez, toda essa gente aqui para falar de um assunto que hoje é imperdível. A Adenal vai falar sobre bondade. Adenal, o que a Mirra falou para a gente sobre bondade? Interessante essa palavra, né? Ela tem uma sonoridade diferente, porque quando você fala em doação, quando você fala em doar, quando você fala em dar, quando você fala em caridade, não tem a mesma sonoridade quando você fala em bondade. Bondade, a própria palavra já insere em você uma espécie de vontade, de desejo, de harmonia interna. Então, a palavra, ela por si só, ela é atrativa à ação, a palavra bondade. Quando você diz que uma pessoa é caridosa, você está vendo a pessoa dar alguma coisa, o ato. Mas quando você diz que uma pessoa é bondosa, ela não precisa estar fazendo nenhum ato, porque a palavra já descreve um estado de espírito e não uma ação. Que Né? maravilha! Então, acho que eu vou Bondade. deixar você aqui para contar para todos nós sobre bondade. E vou ficar assistindo. Tá certo. Até daqui a pouco, na hora das perguntas. Você me interrompa aí para eu não me perder. Deixa Tá? comigo. Eu te acho. Deixa comigo. A primeira vez que eu ouvi essa palavra e me encantei com o som dela foi precisamente 28 anos atrás. Eu ouvi essa palavra de uma forma diferente. Eu estava no Instituto Kardecista da Bahia, sozinho, em 1992. E esperando algumas pessoas, porque nós iríamos estudar um assunto. E eu estava ali aguardando, estava lendo um livro até do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E eu estava lendo, de repente eu ouvi uma voz dentro de mim, não foi fora de mim, uma voz muito clara. Era um espírito, claro, eu não ouvi, não via, eu ouvi, não via, não sabia quem era. E ele disse assim, dentro de mim: você é bom. Eu estranhei, porque achei que o elogio não cabia. Até porque eu me lembrei do que aconteceu com Jesus quando alguém disse bom mestre. Ele disse bom é o Pai, mestre porque você me chama.
Ele não aceitou o título de bom. Então, quando eu ouvi na minha cabeça dizer você é bom, eu fiquei em alerta para um elogio que eu não me achava merecedor. Ele aí insistiu, disse: você é bom, mas tem vergonha de mostrar a sua bondade. A palavra então me tocou, bondade. De certo que pode ser vaidade alguém se achar bondoso, mas muitas vezes eu me via com vontade de ajudar as pessoas, uma ou outra pessoa, algo natural, sem que fosse por um imperativo religioso, sem que fosse porque eu deveria fazer aquilo para demonstrar que eu era praticante da religião, era algo natural, até mesmo sem que a pessoa soubesse que eu estava com vontade de ajudá-la. Eu me pegava reticente a fazer para não ser mal interpretado. Eu tinha vergonha de manifestar a bondade. E aí eu concordei com ele, você tem razão, eu tenho vergonha. Foi uma análise feita assim sumariamente naquele momento, na sede daquela instituição, centenária instituição, aliás, vai fazer 100 anos agora, daqui a 3 anos, o Instituto Kardecista da Bahia, do qual eu fui presidente desse instituto por um período curto. Quando eu concordei com ele me pediu que eu pegasse uma caneta e um papel, tinha à mesa várias folhas de papel, e que eu escrevesse o que ele ia ditar. Eu peguei muito tranquilamente. Não havia, assim, uma incorporação mediúnica, não havia uma afetação, algo simples. Peguei a caneta e, à medida que eu ouvia as palavras, eu ia escrevendo. Algo simples, muito simples. Parecia até que eram meus próprios pensamentos, com um pouquinho de intensidade, porque dava para ouvir. E aí ele mandou, ou ditou o seguinte: Fundação Lar Harmonia. Eu nunca tinha ouvido, nunca me preocupei em instituir, em constituir uma fundação. Fundação Lar Harmonia. E eu escrevi Fundação Lar Harmonia. Depois ele foi dizendo: construir e manter um centro espírita. Construir e manter o serviço social. Construir e manter uma escola, uma creche. E foi ditando uma série de projetos que vieram a se configurar. A partir daquele dia, então, eu passei a me dedicar ao que ele chamou de bondade, a manifestar aquele desejo natural de fazer alguma coisa por esta ou aquela pessoa ou pelas pessoas. Bom, a pergunta que eu faço a você, que me ouve, me vê: o que falta para você manifestar a sua bondade? O que falta? Qual a dificuldade que você tem hoje de colocar para fora esse estado natural? Estado natural. Todo ser humano tem bondade. Todo ser humano. O mais vil criminoso tem bondade. O psicopata tem bondade. É inato, é inerente ao humano a solidariedade, o desejo de ajudar. É inato. Não há exceção, nenhuma exceção. Até porque não podemos julgar uma pessoa pelo seu caráter, não podemos julgar uma pessoa pelos atos que pratica,
Porque para olhar uma pessoa, você tem que ir à essência dela. E isso não é simples, mas você pode presumir que na essência de todo espírito, na essência de toda pessoa, existe bondade. E na sua essência tem bondade. O que dificulta, então, você manifestar, você apresentá-la, você utilizá-la? Lembre-se que bondade não é a prática, bondade não é ação. Ela se manifesta por ações, mas ela é um desejo íntimo, natural, de todo ser humano, seu, meu, de qualquer pessoa, sem idade. Todo ser humano tem o desejo de ajudar um outro ser humano. Depende da conveniência, depende do momento, depende da pessoa, das circunstâncias, mas o desejo está lá. E ele pode ser estimulado. Você pode estimular que uma pessoa manifeste a sua bondade. Você. Então, onde está a sua? O que lhe impede de naturalmente fazer isso? Certamente você pode dizer que você não tem tempo. Mas não se esqueça que não é uma questão de ato. O ato exige tempo. É uma questão de estado e reconhecimento. Primeiro, reconheça, sem nenhum receio de vaidade, de vergonha, como eu tive, de reconhecer que você tem bondade. Você pode não estar manifestando, mas você tem. Ela existe em você. Quantas vezes você desejou ajudar um parente, um amigo, um desconhecido, um filho, uma filha, pai, mãe, qualquer pessoa? Quantas vezes? E você não o fez, ou até fez, porque existe. Repito, é inato, é quase um instinto, quase um instinto. O que te impede? Reconhecer. Primeiro, reconhecer. Reconheça a sua bondade. Diga para você mesmo. Não precisa falar, não. Diga assim. Eu tenho bondade. Eu sou uma pessoa bondosa. Eu preciso me apropriar disto. Eu preciso entender como é que eu tenho esta bondade. Eu preciso compreender como é que ela existe em mim. Qual é o grau, qual é a intensidade, mas eu tenho. Então, legitime, integre a condição de ser uma pessoa bondosa, mesmo que você até hoje não tenha manifestado porque está zangado, porque está com desordem mental, porque você não tem tempo, porque você é uma pessoa muito ocupada, você tem muitos problemas, por várias razões, você não manifesta. Mas eu quero que você reconheça que você tem. Agora que você reconhecer, eu sou uma pessoa bondosa. Eu sou. Difícil mostrar, mas eu sou. Reconheça. Integre essa condição. Segundo, depois que você reconhecer que você é uma pessoa bondosa, você vai pensar assim: o ato de bondade, a manifestação da bondade, não é pelo outro, é por mim. Parece egoísmo, mas não é. Eu vou fazer porque eu gosto de fazer, não apenas porque o outro precisa da minha bondade. O outro será meu instrumento, meu laboratório para manifestação da minha bondade. Quanto mais eu exercitá-la, melhor para mim, porque eu me sentirei bem. Então, o segundo ponto é este: manifeste a sua bondade por você. Não faça porque
você acha que você é capaz e precisa ajudar uma pessoa. Somos capazes, precisamos, devemos, mas não faça por isso. Faça por você. É como ir ao centro espírita para ajudar o outro. Eu vou lá para ajudar as pessoas. Não. Vá lá por você. Porque você sabe que aquilo lhe faz bem. Fazer o bem deve fazer bem a quem o faz. Como consequência, faz bem ao outro, faz bem à sociedade. Porque se você não pensar assim, você vai acreditar que fazer o bem aos outros lhe engrandece. Porque você é um benfeitor. Porque as pessoas vão lhe elogiar, vão lhe aplaudir. Não, que lhe elogiem, que lhe aplaudam, que lhe agradeçam. Mas tome consciência que a manifestação da bondade é um exercício pessoal para domínio desta habilidade inata. Inata. De onde ela veio? Dos primórdios da evolução. Você vai encontrar os animais, uns ajudando os outros. É um instinto isto, de preservação da espécie, de coesão do grupo. Então nós temos isso, nós trazemos isso, está no nosso DNA, está no nosso perispírito, está na essência do espírito. E também, em segundo lugar, faça por você. É como você diz assim, poxa, eu vou exercitar, eu vou andar de bicicleta para me exercitar. Você está andando de bicicleta por você, porque você quer se exercitar. Então, manifeste sua bondade, porque você quer se exercitar, porque você quer aprender mais a fazer aquilo. Terceiro, você não precisa que ninguém saiba quando você está utilizando essa qualidade inata. Não precisa. Tem casos que não tem jeito, você vai ajudar uma pessoa, os outros estão vendo e a própria pessoa está vendo. Mas que tal você começar a ajudar o outro sem que o outro saiba que você está fazendo isso? Difícil? Não. É até mais fácil. É até mais fácil, porque é dentro de você. É você e você. Não é o ato da caridade. É o desejo de manifestar a bondade e realizar esse desejo sem que ninguém saiba. Só você sabe. Você pode se perguntar, mas como eu posso fazer isso? Vou te dar um exemplo. Vou dar o exemplo mais difícil, depois eu dou o exemplo mais fácil. O exemplo mais difícil é o seguinte. Você está discutindo com alguém, por exemplo. Você está brigando com alguém, você está numa contenda com a pessoa, num confronto. Você tem sua opinião, o outro tem opinião, e se exaltam. No meio dessa exaltação, ou numa respirada que você der, pense assim: tomara que esta pessoa me escute. Tomara que ela consiga equilíbrio para me entender. E eu gostaria muito de que esta pessoa que está se opondo a mim se equilibrasse, escutasse, me compreendesse. Este, por incrível que pareça, é um ato de bondade. Você quer que o outro esteja bem. Você não quer só ter razão. Nesse momento que você deseja o equilíbrio do outro, você está atuando. Você pode pensar assim, mas eu vou fazer por interesse. Lembre-se da premissa número 2. Tudo que você fizer em termos de bondade é por interesse pessoal. É por você que você está fazendo. Eu quero o equilíbrio do outro porque o equilíbrio do outro é bom para mim. Eu não quero o equilíbrio do outro porque eu sou melhor do que o outro ou só porque eu tenho razão. Porque da mesma maneira que eu sou capaz de entender o outro, eu quero que o outro me entenda. É um exemplo. Talvez mais difícil,
mais complexo, porque quem vai ter equilíbrio no momento de discussão para poder pedir isso? Peça, tente. Um exemplo mais simples, esse é mais complexo, mas é o melhor para mim. O mais simples é você orar por uma pessoa, a qualquer momento. Eu vou orar por fulano. Não tem ninguém sabendo que você está orando, nem a própria pessoa, nem você precisa dizer. Orar pelo equilíbrio, orar pela saúde, orar pelo discernimento da pessoa. Isso é um ato de bondade. Você pensa que você está fazendo pelo outro, você estará fazendo por você, porque esse ato de orar, a primeira pessoa beneficiada é quem faz, porque reorganiza a consciência, equilibra o aparelho psíquico, a oração. O primeiro beneficiário da oração é quem a faz. Eu não me refiro àquelas orações petitórias, aquelas orações que você promete. Não. O simples ato de pedir o bem é uma oração. Então, é um exemplo simples de uma bondade sem que ninguém saiba. E vamos estender o conceito de bondade. Quantas vezes você pode fazer isso pelas pessoas, até por aquelas que lhe agridem, durante o dia, durante um dia, 2 dias, um mês, ou se habituar a sempre que pensar em alguém, mesmo que se oponha a você, deseje o melhor para aquela pessoa. É o exercício da bondade. Ser uma pessoa bondosa exige essas reflexões, mas não é difícil. Fazendo caridade, você pode chegar à bondade. Mas antes de chegar desta forma, comece a aliar a caridade à sua bondade natural. Isso será muito útil na sua vida. Você, como qualquer ser humano, tem muitas oportunidades de manifestar a sua bondade, até com um animal, sem que ninguém saiba. O animal não compreende, mas ele recebe sua vibração. Então, a bondade não precisa ser só com o ser humano, com outro ser humano, com o animal, com a natureza, com a sociedade. Quando você pratica um ato que vem de dentro como eu quero dar a minha cota de colaboração para o equilíbrio da sociedade, isso é uma manifestação da bondade, da sua bondade. Imagine se você todos os dias fizesse isto, pensasse assim, em meio dentro do trabalho, mesmo trabalhando, você pode estar vibrando nesta faixa da bondade. As pessoas vão se surpreender porque a sua fala, o seu modo de conduzir as ideias, dá logo a entender que você está em outra. Que você não está naquela do confronto. Você não está disputando. Né? E eu noto como as pessoas disputam umas com as outras, quem sabe mais, quem dirige mais, quem comanda, quem é melhor, quem é mais bonito, quem tem mais vantagem. Qual o interesse por detrás disso? Vaidade. E se você vibra na faixa da bondade, não. Você não estará competindo com ninguém. Você não estará disputando nada com ninguém. Você não estará querendo ocupar o lugar de ninguém. Porque a vida lhe convida, a vida lhe coloca sempre naquele lugar que você pode e merece estar. É como se você aprendesse a manejar a vida, manejar o universo, manejar a sociedade, o sistema, porque você não está querendo nada de ninguém. Né? Uma certa vez eu
passei por uma experiência muito interessante. Eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal. Trabalhei na Caixa durante 22 anos e meio. Fui escriturário, depois fui engenheiro da Caixa. E uma certa vez, a Caixa Econômica incorporou instituições financeiras, né, que entraram em processo de fusão, instituições financeiras do governo, que entrou em processo de fusão, a Caixa incorporou. E eu passei a dirigir uma divisão que tinha quase 50 profissionais, e eu era o chefe. Jovem, eu era muito jovem, tinha 30 e poucos anos, acho que 33 anos, acho que isso, 33 anos, e eu passei a dirigir. 55, 70, 87, 32 anos. Eu passei a dirigir. Muita gente, pessoas com 20 e tantos anos de experiência, 30 anos de experiência, e eu passei a dirigir essas pessoas. Mas eu não tinha muita habilidade para dirigir. Eu fui convidado a ocupar aquele lugar. Acho que eu era o mais, digamos assim, o mais ingênuo. E me chamaram para dirigir o departamento de engenharia. Ok. Eu simplesmente recebi os processos, distribuí entre os engenheiros e tal. Um dia entrou na minha sala um dos engenheiros. Eu tomei um susto porque ele entrou com o rosto franzido, assim, tenso, e não se sentou, não disse o nome. Eu me lembrava do nome dele. Não disse o nome, não se apresentou. Ele bateu na minha mesa e disse: esse lugar não lhe pertence. Você não tem competência para estar nesse lugar. Aqui para nós. Ele tinha razão. Mas eu fiquei calado, né? Ele tinha razão. Mas eu não disse nada, eu fiquei calado. Ele bateu na mesa e disse: você vai sair daí. Eu vou lhe tirar daí. Assim como ele entrou, me encontrou calado, ele saiu, eu continuei calado. Ele saiu, eu respirei fundo e disse assim para o universo: espero que ele fique bem. Porque o meu interesse sempre é que as pessoas à minha volta se sintam bem. Quem quer que seja, até quem não goste de mim. Porque não gostar de mim é algo muito gratuito, muito simples não gostar de mim, como também é muito simples gostar de mim. Pois bem, ele foi embora. Passou-se um tempo, acho que uns 2 anos, né? 2 anos, ou um pouquinho mais. Ele não falava comigo. Às vezes a gente se encontrava, ele não falava comigo. Eu mesmo que compreendi aquilo, porque eu acho que o ser humano, porque não conhece o outro, age como se o outro fosse inimigo. Né? Às vezes a gente age com a pessoa sem saber do que a pessoa pensa. A gente elabora o que acha que o outro pensa. Ora, eu não tenho que me preocupar com o que o outro pensa a meu respeito. É muito bom que você queira fazer a sua parte na vida. Faça a sua parte. Seja naturalmente bondoso. Não se preocupe com o julgamento alheio. Porque todo mundo tem o direito de pensar mal de você. Todo mundo tem o direito, porque não lhe conhece. Quando lhe conhecer, ou quando quiser lhe conhecer, ou mais ainda, quando quiser escutar a sua alma, vai lhe entender. A gente só entende o outro se a gente escuta a alma do outro. Tem uma espécie de competência para escutar a alma do outro. Não é escutar o que o outro diz, é tentar sentir o que vem das entranhas do espírito e não apenas o que fala o personagem. Pois bem, passaram-se 2 anos e pouco, ele me procurou. Entrou na minha sala, já não foi batendo, sentou-se, me lembro como fosse hoje, recostou assim na cadeira à minha frente, da minha mesa, e começou a falar de uma forma pausada, justificando-se que ele estava ali porque ele precisava,
que não era do agrado dele, mas que todas as pessoas diziam que ele devia me procurar. E eu até sem entender o que se passava. Não tinha medo dele. Eu tinha respeito, porque todo ser humano merece ser respeitado, mesmo aqueles que agem ingenuamente, né? Ingenuamente. Muita gente ingênua, muita gente grita com a gente. Quando uma pessoa gritar com você, é porque ela teme você. Sabe aquela expressão ganhar no grito? Porque se quer ganhar, é porque o outro é colocado num lugar mais elevado. Então, toda pessoa que é imperativa com você, que lhe trata com arrogância, que lhe trata de forma impositiva, é porque reconhece em você um rival. E se você não entra no jogo, você de fato faz o outro capitular, faz o outro estar numa condição de igualdade com você. Ele sai da arrogância. Então ele começou se justificando que ele estava ali porque as pessoas recomendaram que ele me procurasse, mas do gosto dele, ele não falaria comigo. Eu, como não estava muito preocupado com o que ele poderia me fazer, não entendi por que ele estava se justificando, né? Nunca tinha falado mal dele, nunca tinha colocado a experiência que ele bater na minha mesa. A secretária sabia, porque ouviu o barulho, né? E ouviu ele falar, porque só ele falou. Mas eu não disse a ninguém, fiquei calado, porque na minha, né? Até que ele disse a razão por que ele estava ali. E a razão foi a seguinte: me aconselharam ele procurar porque você é espírita. E meu filho está com problemas. Eu queria uma orientação sua, o que fazer com meu filho. Ele tinha um filho, acho que tinha 17, 18 anos, e estava entrando na faculdade, estava vivendo uns conflitos que tudo indicava que eram relacionados à obsessão espiritual. Eu pedi ele que me contasse o que estava acontecendo com o filho, ele me contou, e eu orientei ele. Ele me agradeceu, assim, meio reticente, sem sair da posição dele, de considerar que eu era indigno do cargo, e foi embora. Ok. Eu dei orientação, claro, leve seu filho no centro e tal. Para minha surpresa, acho que umas 3 semanas depois, 2, 3 semanas depois, ele voltou a me procurar. E ele saiu da minha sala, mesma coisa. Que ele fique bem. Que ele consiga ajudar o filho dele. Porque o problema do outro não é o meu problema. O meu problema é receber bem o outro, é tratar bem o outro, é escutar o outro. Esse é o meu problema. Eu não tenho. Ninguém compete comigo, porque eu não vou competir com ninguém. Ele me procurou para agradecer, porque levou o filho tomou passo, o filho se sentiu bem e tal. Eu disse, ótimo, fulano, que bom. A partir daí, ele desceu do pedestal onde ele estava e passou a me cumprimentar. Olha que coisa boa, né? Olha que coisa boa. Não coloque ninguém no lugar de ser o seu competidor, o seu rival, porque ninguém é capaz de tomar o seu lugar. E o seu lugar não é um lugar no mundo, é um lugar dentro de você. Ninguém é capaz de tomar esse lugar dentro de você. É um lugar inacessível para o outro. Inacessível. A, a pessoa pode até manchar sua honra, falar um bocado de coisa de você, mas nunca vai tirar você aonde você chegou internamente. Né? É a questão do pertencimento. A quem pertenço? Eu não pertenço a ninguém. Eu pertenço a mim mesmo e ao divino. Eu não pertenço a outra pessoa. Então ninguém vai me tirar do meu lugar porque eu me pertenço. Cito essa experiência para mostrar que a bondade não depende do outro.
O outro pode querer te matar, mas deseje o melhor para o outro, porque a sua vida, o seu destino, não está na mão de outra pessoa. Não está. Se alguém me matar, assassinar, for roubado, não é a pessoa que provoca isso. São as minhas predisposições. É a minha natureza. Sou eu que faço com que o destino aconteça daquela forma. E isso dá uma tranquilidade. Por isso que eu peço pelas pessoas que não me entendem, que elas fiquem bem, que elas vivam bem, que elas alcancem o melhor, que manifestem o melhor de si, porque eu entendo que isso é o exercício da minha bondade. E não é por elas que eu faço isso, é por mim, porque quanto melhores forem as pessoas à minha volta, melhor eu vou me sentir. Eu não gastaria energia para controlar o humor do outro, o equilíbrio do outro, as disposições do outro, porque senão eu vou estar monitorando o que o outro pensa de mim, quer de mim, pretende fazer de mim. Então, é importante que eu exercite a minha bondade, porque ela existe, não porque eu sou uma pessoa melhor, é porque a bondade é natural. Lembre-se disso. Ela é natural. Eu preciso dar atenção a ela. Atenção a ela. Ó, eu vou fazer isso. Eu vou manifestar a minha bondade e vou surpreender o outro, porque eu não esperava que eu reagisse dessa forma. Uma vez eu também sou alvo de muitos casos, né? Uma vez uma pessoa veio brigar comigo, aí eu disse assim na hora, é interessante como você fica diferente quando você briga. Não parece que é você. Então eu saí do conteúdo da discussão, da lógica da discussão, e ofereci ao outro um espelho. Interessante como você fica diferente. A pessoa ficou desconcertada porque ela queria brigar. Eu não queria brigar. Não queria brigar. Eu não quero brigar com ninguém. Não, eu não brigo com pessoas, eu defendo ideias. Ideias que têm, digamos assim, consistência interna, né? Quando você está na do outro, você se aliena de você. Não esteja na do outro. Não esteja querendo conduzir o raciocínio do outro. Conduza seu raciocínio, suas ideias, pondere e veja que, se uma pessoa não lhe entende, dê o direito a que talvez você não esteja sendo suficientemente compreensível. Dê o direito ao outro de achar isso. Então, a bondade é uma coisa interna. Ela se manifesta de forma sutil para atingir o outro, não é pelo outro. Quando aquele espírito que eu citei para vocês, que ele disse que eu era bom, quando ele ditou tudo aquilo, os projetos da Fundação La Harmonia, e eu comecei a fazer, totalmente despreocupado dos obstáculos que iriam acontecer, das dificuldades, não me via competente, não me via capaz, né? Então, não tinha preocupação, nenhuma preocupação, como não tenho até hoje. Então, ele me disse, depois de algum tempo, isso já talvez depois de uns 8, 9, 10 anos, depois, já no ano 2000 e pouco, ele me disse assim, Adenauer, você vê isso que a gente está fazendo, ele sempre fala a gente porque é um trabalho de parceria, você vê isso que a gente está fazendo? Já tinha um centro, já tinha uma escola, já tinha uma creche, não tinha oficinas profissionalizantes, não tinha um auditório ainda. Ele disse, está vendo isso que nós estamos fazendo? Esse não é nosso objetivo. Nosso objetivo não é fazer obra social. Eu fiquei surpreso com isso. Nosso objetivo não é fazer caridade.
O nosso objetivo, você verá, é ampliar consciências. Fazer com que as pessoas reflitam, encontrem dentro de si o divino, percebam a sua imortalidade. A obra social é só um atrativo. As pessoas vão pensar que você está fazendo isso porque você é uma pessoa que quer mudar a sociedade através de obras sociais. Depois elas vão entender que nós estamos aqui para ampliar consciências. Porque se a gente não fizer essas obras, não atrairemos ninguém. Então, é como se ele dissesse, as obras são uma isca, para que as pessoas, quando chegarem aqui, entrem em contato com ideias, ideias que libertam, aprenderem que não são más, são pessoas, são seres humanos, são espíritos, aprenderem que são bondosas, que são capazes. E, de fato, ele estruturou comigo um projeto em que a caridade, as pessoas não fossem lá para praticar a caridade. Não vão lá para dar uma sopa, para dar um cobertor, para dar uma comida, uma roupa. Tudo isso é válido, mas elas não vão lá para isso. Elas vão para estudar o espiritismo, para estudar a sua condição de espírito imortal, para enxergar essa bondade natural e não pensarem que são bondosas porque dão alguma coisa a alguém. A bondade é um estado de espírito, não é o ato, é um estado de espírito. Se você pensa que você não é capaz, não se julgue assim. Se você pensa que você não chegou a esse estágio, há muito tempo que você é capaz. É que você trocou as coisas. Você pensou que quantificando é que você era uma pessoa bondosa. Quanto mais eu faço, mais eu sou uma pessoa bondosa. Se eu der R$ 1, eu sou bondoso. Mas se eu der R$ 100, eu sou mais bondoso. Não. Não é quantificando. Você pode construir 200 mil casas e dar para todo mundo. Isso não identifica que você é mais bondoso do que outra pessoa que nunca deu nada a ninguém. A bondade é um estado interno. A manifestação externa, ela é apenas consequência nas mínimas coisas. Quer ver? Em casa, com empregado doméstico. Poxa, como a gente discrimina muito. Não somos bondosos, porque nós estamos pagando. Porque a gente parte do pressuposto de que são nossos empregados. Esquecemos que são pessoas e que a bondade pode ser algo interno, que nem a própria empregada ou empregado saiba que você está sendo bondoso com ela. E a bondade não é entregar a comida que sobra, nem a roupa que não se veste mais. Às vezes é com o olhar. A bondade se manifesta com o olhar para o outro, um olhar de reverência, de respeito, né? De consideração, de descoberta, né? Do outro. Não é só quando a gente dá alguma coisa, né? É algo mais profundo, é algo que você sente, né? Sente. Não sei se já aconteceu com você assim, eu vou sair de casa hoje, vou trabalhar, espero que eu tenha a oportunidade no caminho de fazer algo por alguém. Eu quero exercitar isto. Eu quero sentir isto. E não quero que a pessoa saiba. Que tal? Não precisa de tempo para isso, não. Não precisa de tempo nenhum. Nenhum, zero tempo. É interno, pessoal. Esta é a relação, é a sua relação com o divino. A gente busca Deus do lado de fora. E a gente busca Deus do lado de dentro, como se a gente tivesse que bater uma porta. A porta interna.
Uma delas é a bondade. Aí você dialoga com o divino. Até Mirra, foi segunda-feira passada, me colocou 3 frases. É uma pena que não saiu aí, acho que não saiu ainda, né? E uma delas, eu acho que ela trata isso. Não me lembro exatamente qual é, mas ela trata isso sobre o diálogo com o divino. Eu pediria até a Marcela, se fosse possível, colocar a primeira frase. Acho que a primeira frase trata disso. Se ela puder colocar só a primeira aí no chat para as pessoas lerem, que eu também quero reler, que eu não me lembro exatamente, mas eu sei que tem ali. Encontre um espaço para a quietude, sobretudo nos momentos de dor. Encontre um espaço para a quietude, isto é, você se sentir em harmonia, se sentir bem. Encontre um espaço para a quietude, sobretudo nos momentos de dor. Pois ali, naquele espaço, sem petições, porque as pessoas querem pedir a Deus, em vez de bater a porta para enxergar, bater a porta para pedir. Sem petições você conversará com o divino. Sem petições você conversará com o divino. Importante isso. Encontre esse espaço. Então, a bondade sua não é a minha, não. A minha é a minha. A bondade sua, ela é a porta que você abre para o diálogo com o divino. E o divino conversa com você e tem uma linguagem diferente, muito diferente. Não é uma voz, não. Não é uma voz. Não é nada que você imagine como lógico, como convencional. Não é uma intuição, é uma configuração. É uma circunstância que se abre, é uma possibilidade que se descortina e você está dialogando com o divino, porque ele responde, abrindo uma percepção, um acontecimento, algo inusitado. Por onde? Pela sua bondade. Às vezes a gente quer conversar com Deus pela oração, mas repete tantas palavras que acaba conversando consigo mesmo. Quer conversar com Deus? Use a porta da bondade. A porta da bondade, que é alcançável por uma legitimação sem vaidade, sem qualquer senso de arrogância, e que você é uma pessoa bondosa. Né? Não se acha uma pessoa má, não se acha uma pessoa que não tenha valor. Eu olho para as pessoas e procuro nelas o melhor. Eu quero o melhor das pessoas. Dirijo uma instituição aqui em Salvador, onde milhares de pessoas frequentam essa instituição e temos centenas de trabalhadores. Eu nunca perguntei o que eles faziam antes de entrar ali. Nunca pedi uma folha corrida para saber se são pessoas boas ou más. Eu quero despertar nelas o melhor. Queira despertar nas pessoas o melhor. Se você quer isso, você não a julga, você não discrimina, você não exclui. Não há risco para isso. Queira do outro melhor. Já aconteceu eu trabalhar com pessoas comigo, 8, 9 anos depois, a pessoa me disse, não, você nunca me perguntou sobre mim. Eu disse, fulano, tá bom, eu nunca tive a oportunidade de fazer isso, mas o que você quer me dizer de você? Aí ele disse um monte de coisas ruins que ele fez na vida. Falou, chorou, tal. Isso acho que tem uns 3 anos que essa pessoa me contou. Não, tem mais, tem uns 4 anos.
chorou, tal, falou, fez até algumas barbaridades que não adianta nem eu falar aqui. Quando ele terminou, ele falou: a gente tem algumas coisas para fazer, né? Bora voltar ao trabalho? Por que que agora vai ser diferente? Porque eu passei a saber de você? Sim, nós estamos aqui para quê? Para crescer. Todo mundo é capaz de tudo. Todo ser humano é capaz de tudo. Capaz de, qualquer ser humano é capaz de cometer a maior barbaridade. Venha trabalhar, venha. Vamos lá. Se a gente fosse escolher só os bons, onde estão eles? Somos todos nós. Todos nós. Se você precisa bater um prego numa parede e não tiver um martelo, pegue uma pedra. Pegue um outro utensílio. Ou você vai esperar ter um martelo para fazer isso? Faça com o que você tem. Então, para fazer o bem, precisamos contar com toda e qualquer pessoa querendo delas o melhor. O melhor. E as pessoas, elas são capazes disso. São capazes. Não subestime a capacidade de uma pessoa porque você a enquadrou dentro de um conceito totalmente oposto à bondade. De certo, tem pessoas que querem fazer o mal. Tem pessoas que são agressivas, tem pessoas que são egoístas, tem pessoas que são ruins. Tem. Aí eu vou lembrar. Atire a primeira pedra, vá. Atire. Você acha que só eles? Em que circunstâncias você se iguala a essas pessoas? E eu sei que há fragilidades, todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles. Então, eu sei que tem pessoas assim, mas se elas se apresentarem a mim, eu vou querer delas o melhor delas. Eu não vou dar espaço para que o pior delas se manifeste. Eu vou dar espaço para o que existe de melhor nelas possa se manifestar. Isso não invalida você ajudar as pessoas da forma que for possível, não invalida. Mas você pode manifestar sua bondade antes de fazer a caridade. Antes de fazer a caridade, pense assim: poxa, eu vou ajudar essa pessoa, vou dar de comer, mas eu quero ser bondoso. Como posso fazer ao dar de comer? Como posso fazer? Como posso ser bondoso? Como posso manifestar a minha bondade? E pode ter certeza que você pode manifestar de muitas formas, né? Muitas maneiras. Não espere que ninguém lhe qualifique como uma pessoa boa para fazer o bem. Todo ser humano é bom. Todo ser humano, sem distinção, qualquer que seja a cor, sexo, a religião, a sociedade que faça parte, as atitudes, todo ser humano é bom. E você é uma pessoa boa. Ok? Acredite nisso. Bom, eu queria parar aqui porque tem muitas perguntas e eu queria responder as perguntas de vocês. Embora ainda existe uma parte da bondade que a gente poderia abordar, que não é esta que eu estou abordando aqui. É a bondade do espírito. Porque tem a bondade do personagem e tem a bondade do espírito. Isso talvez fique para um outro momento, tá? Então, eu queria que Rosana voltasse aí e a gente respondesse a perguntas. E aí? Tá sem som. Agora tá. Então, vamos às perguntas. Muito bom, Adenauer, muito bom. A Rosiane... Só um minutinho. A Rosiane, ela disse assim: buscando vibrar sempre na bondade, não me leva a botar debaixo do tapete as minhas emoções negativas, ignorando-as em lugar de senti-las, transformá-las e integrá-las? Rosane, na realidade,
São coisas diferentes. Uma coisa não anula a outra. Eu, mesmo com raiva, sou uma pessoa bondosa. Você, mesmo triste, é uma pessoa bondosa. Mesmo com mágoa de alguém, você é uma pessoa bondosa. Mesmo tendo medo, você é uma pessoa bondosa. Uma coisa não anula a outra, porque a bondade é algo natural. Você pode brigar com a pessoa e ser bondosa com a pessoa. A bondade não exclui a energia. A bondade não exclui a contenda. Agora, em meio à contenda, como eu disse, use também a bondade. Adriele diz assim: eu havia perguntado ontem no grupo de acolhimento, né, sobre a prece para o outro e para melhorar o ambiente. Eu não tinha certeza se era útil. Agora, eu sei que isso é bondade e que não apenas auxilia os outros, mas a mim. Não é exatamente uma Perfeito. pergunta, mas eu achei que valia tanto a pena a gente Perfeito, falar Adriele, sobre é isso. isso. Beneficia você, é manifestação da sua bondade. A, a Jane, ela perguntou assim, Adenal, é através da bondade que passamos a acreditar nas pessoas? Você pensa que a bondade seja uma das maiores virtudes do ser humano? Veja, Jane, não é através da bondade que a gente precisa acreditar nas pessoas. Acreditar e não acreditar não depende da bondade. Não é a minha bondade que me faz acreditar nas pessoas, mas eu tenho certeza que todas as pessoas são bondosas, independentemente delas merecerem credibilidade ou não, elas são bondosas. Então, não é a bondade que me faz acreditar nelas. Essa bondade que você possui não oferece ao outro qualquer credibilidade, porque isso não diz respeito ao caráter do outro, é a sua bondade. Você vai lidar com pessoas más, pessoas ruins, pessoas que querem lhe prejudicar, isso não vai anular a sua bondade para com elas, porque se você sempre vibrar assim, eu quero o melhor para essa pessoa, mesmo que ela não goste de mim, são coisas diferentes, uma coisa não anula a outra, tá? A bondade é natural, é absolutamente natural, é da essência do espírito. O Antônio Manuel Portela, ele disse assim, dar de comer a quem tem fome, dar um abrigo, um cobertor a quem tem frio, isso não é bondade também? Isso pode ser, Antônio Manuel, manifestação da bondade. Pode ser, não é que não seja, mas geralmente é um ato religioso, é uma proposição religiosa, é uma proposta religiosa. Agora, se fora dessa proposta religiosa você manifesta a sua bondade dessa maneira, é e será bondade sim, tá? Mas nem sempre é bondade. A Miriam Paulinelli, ela perguntou assim, eu sinto a presença do divino através da bondade em cada um e em mim mesma. Seria por aí o caminho que desperta em nós a presença divina? Creio que sim, Miriam. Essa é uma das maneiras de você dialogar com o divino, é pela bondade. Existem outras, mas essa sim é uma forma de você despertar em você a presença divina, que é algo sutil, imperceptível, você não consegue determinar quando começa. Isso é sentir Deus. Pela bondade você sente o divino. A Jane Santana perguntou assim, sendo a bondade uma dádiva dada por Deus, quem as tem pode ser considerado um ser iluminado? Todas as pessoas são iluminadas, Jane. Então não é quem as tem. Todas as pessoas têm a bondade, todas, indistintamente, como eu disse. Então, se todas têm, e se a gente considera que ter a bondade, vibrar nesse estado de bondade é iluminação, então todas as pessoas são iluminadas. A Gabriela disse assim, como exercitar diariamente a bondade? Como exercitar diariamente, Gabriela? Deseje o melhor para o outro, quem quer que ele seja, sem mesmo saber o que ele quer. Deseja a ele o melhor. Eu me lembro de um episódio
contado por Chico Xavier, que aconteceu com ele. Ele estava rezando, olha o estado, ele estava rezando, e apareceu a ele, isso é descrito na biografia dele, um espírito altamente trevoso, isto é, uma pessoa desencarnada com más intenções, querendo prejudicar de qualquer jeito a quem quer que seja. Apareceu a ele num momento de oração. Veja o que é paradoxal para muita gente, como se o momento de oração fosse capaz de repelir a aproximação de qualquer pessoa. Não. O momento de oração é um estado pessoal. Isso não inibe qualquer presença na sua vida. Senão a gente se blindaria de tudo, ficando em oração o tempo todo. Então apareceu a ele esse espírito, né? E perguntou: Você me chamou? Óbvio que não, né? Estava em oração, rezando por alguma razão, e aparece esse sujeito perguntando: Você me chamou? Assim, de uma forma impositiva, disposto à briga. Você me chamou? Ele ia responder. Emmanuel chega para ele e disse assim: Não diga que não. Olha o conselho. Não diga que não. É um conselho extremamente útil. Não é o outro que se opõe a você. Não é o outro que é seu inimigo. O seu inimigo é você mesmo. Ninguém é seu inimigo. Por pior que a pessoa seja. Por mais alta que seja a agressão da pessoa a você, ela não é seu inimigo. O seu inimigo é a sua predisposição de trazer a experiência para você. Então, quando Emmanuel disse não diga que não, é para que ele, Francisco Cândido Xavier, entendesse que a aparição daquele espírito dizia respeito à sombra dele, Chico Xavier. Todo ser humano tem sombra. Se aparece alguém no seu caminho com intenções de lhe prejudicar, entenda que é o divino dialogando com você, dizendo assim: olhe, fulano, olha o que existe dentro de você. Para você melhor enxergar, eu estou lhe mandando essa experiência. Se você entende assim, ninguém é seu inimigo, ninguém lhe agride, ninguém lhe tira de você. Mas se você não entende assim, você vai passar o resto da encarnação brigando com todo mundo, achando que você tem inimigos, que as pessoas são suas inimigas. Eu não tenho inimigos. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu já reconheço os meus demônios internos, os caminhos a serem percorridos para eu perceber as minhas inabilidades. Então, quando Emmanuel disse não diga que não, ele aí disse sim, chamei sim. Vou traduzir para você o que é sim, chamei sim. Toda experiência aversiva que vier para você, toda experiência negativa que vier para você. Ah, perdi o emprego. Agora na pandemia aconteceu isso, perdi o emprego. Que coisa ruim. Ah, fulano me roubou. Ah, fulano falou mal de mim. Pode dizer, chamei sim. Sabe o que é isso? Predisposição pessoal. Experiência que a vida oferece para que você se perceba, para que você se enxergue. Só isto. Nada mais do que isso. Então, chamei sim. Se você disser assim, mas por que isso está acontecendo comigo? Repita, chamei sim. Foi eu que chamei. Essa semana uma paciente minha, Adenauer, tá tudo quebrando aqui em casa. Televisão, liquidificador, máquina de lavar, a torneira quebrou, tem uma infiltração. Minha filha está reclamando disso, tudo ao mesmo tempo. Adenauer, o que está acontecendo comigo? Eu não disse isso, mas agora eu diria: você pediu, você chamou.
Só falta você tomar consciência disto, mas você que chamou. Então, ele disse: chamei sim. E o espírito se surpreendeu. Então, o que você quer comigo, então? Aí ele olha a saída, que é aquela que você deve entender. Olha a saída do Chico Xavier. Eu queria sua ajuda para que você orasse por mim, porque eu estou precisando de orações. Olha a saída. Pediu ao outro que vibrasse na mesma faixa dele. Ore por mim. O sujeito ficou olhando, conta na biografia, que o espírito ficou olhando, olhando, e disse: você não tem jeito, não. E aí foi embora. Entendeu? Não. A bondade é uma porta que se abre para uma conexão com o divino. E a gente pode abrir essa porta, independentemente do outro, de quem quer que seja. O Pedro Queiroz pergunta assim: se a bondade faz com que o destino me favoreça positivamente, como dizer que o problema do outro é dele e não meu? Exemplo, alguém que nos agride. Se a bondade faz com que o destino me favoreça positivamente, como dizer que o problema do outro é dele e não meu? Olhe bem, Pedra. Pedra? Pedro. Está escrito Pedra. Pedra que. Desculpa, Pedra. Né? Pedra, Pietra, Pedra. Pedra, veja bem, é só um modo de entender. O problema do outro também é o meu problema se aquilo está dentro do meu contexto. Então passa a ser meu também. Mas entenda que, até certo ponto, o problema do outro pertence ao outro. E quando me vem, toca em mim uma parte de mim que necessita ser aprimorada. Toca numa inabilidade que eu vou retirar para colocar uma habilidade para lidar com o problema no outro. Entende? Então, cada ser humano tem o seu problema, mas há uma zona de interseção, que eu vou ajudar o outro por mim e acabo ajudando o outro pelo outro. Mas, inicialmente, o problema é meu, aquele que me pertence é aquele que vem a mim e que é gerado pelas minhas predisposições. A Denise Glória, oi Dê, como vai? Ela diz assim: qual o limite de sermos bondosos quando as pessoas exploram essa característica em nós? Denise, se as pessoas exploram você, é você quem atrai isto, porque você está precisando estabelecer um limite para a sua ingenuidade. Entende? Há uma ingenuidade em você e você ainda não conseguiu erradicá-la. Por isso que é explorado. É bondade também dizer não. Não se esqueça disso. A bondade não é só dizer sim. É bondade dizer não. Uma vez eu fui ao Rio de Janeiro, isso tem muitos anos, deve ter uns 30 anos atrás, um irmão meu que morava no Rio, ele foi internado no Instituto Pinel. E eu fui lá porque ele estava fazendo um besteira, ele tinha esquizofrenia e entrou em surto. E ele foi internado. A polícia pegou na casa de um amigo, porque ele perdeu totalmente o controle de si mesmo, foi preso e foi levado, viu que ele não era um criminoso, né? Era um caso de cadeia, levaram para o hospital psiquiátrico e lá ele ficou. E aí eu fui avisado e fui lá no Rio. Chegou lá, conversei com a psiquiatra, me inteirei da situação, então eu vi que ele precisava estar ali. E fui conversar com ele. E ele chorou: meu irmão, por favor, me tire daqui. Aí eu disse a ele: para o seu bem, não vou lhe tirar daqui. Você vai entender por que você está aqui. Vai passar uma semana aí. Eu poderia ter trazido ele para Salvador. Ele morava aqui, ele estava no Rio, aliás, morava aqui. Mas eu disse não. Por quê? Porque ele precisava do não. A minha bondade me levou a isso. Depois que ele saiu, uma semana depois, ele disse: meu irmão, eu quero lhe agradecer, porque foi muito importante eu ficar ali.
Aprenda, Denise, a dizer não também, como manifestação da sua bondade. A Mirela Gomes, ela disse assim, perguntou assim: o problema do outro pode gerar energia negativa em nossa vida, no sentido quando mergulhamos e sofremos por ele? Não, não. Tudo o que lhe acontece, Mirella, lhe pertence. Não é a energia do outro que lhe atinge, é a sua receptividade a esse tipo de confluência na sua vida. Não, ninguém lhe prejudica, ninguém é capaz de prejudicar ninguém. Tudo que lhe acontece lhe pertence. Trate de uma forma a que você dissolva aquilo que você está chamando negativo para se tornar algo positivo na sua vida. Quando eu perco uma coisa, quando algo me tira dos meus objetivos, eu já entendi. É a vida conversando comigo, mesmo que tenha um agente causador. Não é a energia dele que está fazendo nada comigo, é um diálogo com o divino. E eu preciso conversar com o divino a respeito do que aprender com aquela experiência. O Marcel disse assim: como olhar para a bondade do outro ao invés de focar no que ele me faz de ruim? Oh, Marcel, olhe para a sua bondade. Você sabe que o outro tem. Olhe para a sua bondade. Manifeste sua bondade com o outro. Né? Não se preocupe com o lado negativo da personalidade do outro. Se preocupe em você manifestar o seu lado bondoso. Isso é que é mais importante. A Adriele perguntou assim: o que seria então o que fazemos na religião? Caridade? Adriele, é exercício. O que a gente faz na religião é exercitando o encontro conosco mesmo. A religião é um sistema que deve nos levar ao encontro com a nossa verdadeira natureza. Aí a gente pratica até chegar a essa condição. No dia que você alcançar o máximo de bondade, no dia que essa bondade realmente aparecer, você vai ver que você não precisa nem se lembrar das práticas religiosas, porque você estará adiante da religião, fazendo todas as práticas religiosas e muito mais, porque você alcançou esse estado, ele veio à consciência, ele se manifesta. Então você vai passar a fazer caridade sem sem lembrar que você está fazendo caridade. Porque você vai dizer assim: eu estou vivendo a minha vida, eu estou manifestando o que eu sou. Para o outro, parece que você está fazendo caridade. Para você, aquilo é absolutamente natural, porque é a manifestação autêntica da bondade. A Marilda perguntou assim: por que temos dificuldade de perceber a bondade do outro? Porque você não vê a sua, Marilda. Veja a sua. Se você enxergar a sua, se você manifestar ela, você vai enxergar de todo mundo, porque todo mundo tem. Veja você a sua. A Sara perguntou algo assim, as perguntas são entrelaçadas, né? Por que tenho dificuldade de ver a bondade em mim e estou sempre achando que poderia ser melhor? Mas essa pergunta de Sara é interessante. Sara, não se preocupe em ser melhor. Se preocupe em ser você. Torne-se o que você é. E não apenas ser melhor. Eu não quero ser melhor. Eu quero me tornar aquilo que eu sei que eu sou. Aquilo, não melhor. Eu quero o melhor para o outro, mas essa palavra melhor assim, eu quero que o outro esteja bem, porque eu estou bem. Então, ser melhor é estar bem, porque eu me realizo naquilo que sou, em como sou. Então, manifeste a sua bondade, sem se preocupar em se tornar melhor. Seja você, seja humana, seja simples, seja natural. Não queira ser iluminada, perfeita, maravilhosa. Seja você. Está de bom tamanho. E a nossa última pergunta é do Francisco. Ele diz: muitas vezes não digo o que penso por medo de não ser uma boa pessoa. Acho isso bobagem, mas me pego fazendo. Como lidar com isso em mim? Francisco, o nome disso é complexo de superioridade. Não, você é como eu tinha vergonha. Aquilo é complexo.
ter esse tipo de medo é complexo. Saia do complexo e se submeta ao crivo alheio. Se submeta ao que as pessoas podem achar de você. E tenha certeza que as pessoas vão lhe achar, por mais bem que você faça, vão lhe achar ora demônio, ora Deus. Porque é o outro, é o olhar do outro. Tenha um olhar sobre você. Seja você. Deixe que o outro pense o que quiser de você, porque você já sabe quem você é, como você é, o que você quer, o que você faz, o que você sente. Ponto. Seja bondoso. Adenal, essa semana a Mirra mandou alguma frase para a gente pensar sobre a bondade? Eu mandei para a Marcela, ela até já botou uma delas. Então. Você não quer ler a frase, como você sempre faz? A gente leu no começo, mas sempre você acaba dando uma explicação. Tá. O que você assim. Acha? A primeira eu expliquei. Encontre um espaço para a quietude. Um espaço dentro de você para a quietude. Sobretudo nos momentos de dor, de aflição. Agora, nesse momento, não faça pedidos. Você encontrou a quietude ante a pandemia, ante a ansiedade, ante toda a confusão que existe na sua vida, encontre um momento de quietude. Nesse momento, não faça pedidos. Aí você vai conversar com o divino, porque você não fez pedidos. Você está dialogando, escutando e falando, sem petições. O outro que ela colocou, isso foi segunda-feira. Movimente-se por entre os afazeres da vida com o coração repleto de bondade, fazendo o coração morada real do divino. Então, no meio dos afazeres, olhe para o seu coração e veja que ele tem muita bondade. Você vai fazer do seu coração a morada do divino. E por último, cadê? Faltando uma. Ah, tá ali embaixo. Veja o outro como quem olha para o infinito. Eu fiquei meditando o que ela quis dizer com isso, infinito. Sabe o que eu entendi quando ela falou isso? Olhar para o infinito é olhar para o desconhecido, é olhar para um vazio, é olhar para algo que você não tem definição. Veja o outro como quem olha para o infinito, tentando oferecer-lhe, dar ao outro o seu valioso tempo, para que juntos possam construir a paz. Então, é não criar um fantasma dentro do outro, um inimigo dentro do outro. Olhe para o outro como quem olha para o infinito. Isto é, ali cabe muita coisa. Como cabe muita coisa, eu vou oferecer o meu tempo, meu precioso tempo, para que a gente possa construir a paz. Eu achei muito bonito isso dela, todas as três frases. Eu até queria outra, mas você não tem ideia da minha dificuldade, porque se eu não escrever logo, e às vezes eu estou ocupado, eu perco o pensamento. Aí eu tenho que, poxa, eu não consigo, aí tem que esperar um tempo. É um negócio besta, sabe como é mulher, né? Você não conseguir pegar o pensamento, ela fica zangada e não diz de novo. Não, mas você não deu muita atenção, então agora espera aí. Quando eu tiver tempo, eu mando de novo. Exatamente. A Miriam disse uma coisa bem gostosa que vale a pena eu vou ler para você. Suas aulas são tão profundas e inteligentes que assisto, acho que ela quer dizer, 1, 2, 3 vezes, e a cada dia admiro e aprecio mais. Parabéns, Adenauer. Miriam, você também não tem ideia de como eu me surpreendo também comigo mesmo, sabe? Porque eu vejo assim, tudo que eu disse hoje, Rosana é testemunha, eu não preparei. Nada disso foi preparado. Porque eu entendi mal a coisa que ela falou, que eu entendi que hoje eu ia falar sobre o sentido da vida. Passei a semana pensando no sentido da vida, o que eu ia falar, selecionei algumas coisas para dizer. Agora, 5 minutos, não, 3 minutos antes de começar, ela me lembrou. Você vê o que é o idoso que já está caducando. Eu não me lembrei. Ela me lembrou, Adenauer, o tema de hoje é bondade.
E agora? Então, Miriam, eu me surpreendo com as coisas que eu digo, porque eu não preparei nada disso. Eu falei espontaneamente. Até poderia ter sido sentido da vida, mas a gente preparou com carinho, porque é Setembro Amarelo, no próximo estudo. Então, a gente queria o sentido da vida dentro do Setembro Amarelo, que, por sinal, você já tem que pensar em outros também dentro do Setembro Amarelo para a última semana de 25, porque a gente gosta muito de trazer toda esse pró-vida que o Setembro Amarelo, né, as pessoas falam. Então, é gostoso a gente trazer coisas que as pessoas vão poder aproveitar bastante dentro dessa prevenção à vida. Tem tanta coisa que você faz sobre isso que a gente tem que aproveitar isso. Então, para mim, é um aprendizado, Miriam. Estou aprendendo também, sabe? A vida é sempre um aprendizado constante. Eu até me surpreendo com coisas que eu escrevo, depois eu vou dizer, Adenal, o que você pensou quando você escreveu isso? Na hora que eu escrevi tinha coerência, depois eu digo, eu não entendo. Então, eu estou aprendendo também. É um aprendizado constante, tá? E isso é muito bom, porque eu não me sinto tão envaidecido com isso, porque eu também me vejo um aprendiz, sabe? Aprendiz até do que eu digo, porque muita coisa do que eu digo não é minha, vem pela intuição, pela inspiração, pela presença espiritual, pela constante conexão com o espiritual, como é a minha vida. Então, é um aprendizado. Eu estou aprendendo também. A Malu Suída escreveu assim: amo muito ouvir e absorver todos esses ensinamentos de luz. De luz mesmo, Malu, de luz para todos nós. E a Miriam já cantou assim, ó, adoraria, aqui, ó, peraí, olha lá, gostaria de ouvir sobre a bondade do Espírito, né? Acho que será maravilhoso. Acho que você vai ter que fazer essa, não vai ter jeito. É porque, Miriam, aproveitando isso, é porque existem experiências espirituais onde a gente exercita essa bondade que não tem semelhança com o que a gente faz aqui na vida material. Relações entre os espíritos, pessoas que dedicam a encarnação para ajudar o outro, que planejam isso desencarnadas, é um outro tipo de bondade que excede o que a gente pensa que é bondade, porque, às vezes, 100 anos de trabalho dedicado a alguém, a um projeto, a uma pessoa, a uma família, é uma bondade diferente, que transcende. A gente pensa que dedicar meia hora para ouvir uma pessoa, para aconselhar uma pessoa, é um grande ato de bondade, não deixa de ser para cada um. Mas imagina uma pessoa passar 100 anos numa encarnação só para ajudar outra pessoa, para tirar de uma certa condição. É uma bondade que não tem limite, que é o amor em movimento, né? A bondade é o amor em movimento. Então, acho que a gente já tem o segundo tema de setembro. Porque você fala tudo isso, a gente já fica com vontade de ouvir sobre essa bondade. Vai ser maravilhoso. Muito bom. Gente, foi muito bom nós estarmos aqui juntos. Muito bom essa troca. Muito bom te ver com essa camiseta linda, maravilhosa. Eu tenho certeza. Marcela, você já tirou uma foto da gente? Vou perguntar aí. Ó, dá 1 minuto para a Marcela tirar uma foto da gente, porque é muito linda esse momento. Coisa bonita. Eu adorei. Não é? Projeto Perdas e Lutos. Perdas e Luto. Tá vendo? Com certeza. Adenal, obrigada pelo seu carinho, pelo aprendizado. Obrigada à Rede Amigo, Espírita e a TV7 pela parceria. Obrigada a todos vocês que estão com a gente no Sagrado, né? A gente tem feito esse estudo com tanto amor, essa possibilidade de estarmos juntos, essa disponibilidade do Adenal tem sido fantástico. E obrigada a todos do Projeto Acolher Perdas e Luto, Marcela, Gabi, que estão sempre nos bastidores, nos dando todo esse apoio, Roberta, que faz as capas, essas capas lindas que são construídas pela Roberta. Então, assim, obrigada a todas as pessoas do projeto que fazem com que isso aconteça. Maravilhoso. Adorei. Que bom. Para mim também é muito bom, são momentos de expansão da consciência, são momentos de ampliação de percepções, né? Como eu disse, é surpreendente para mim, certos conceitos que eu emito, eu digo, poxa, peraí, eu tenho que guardar isso,
Eu tenho que lembrar disso. Então, são momentos muito bons para mim, né? Eu gosto muito de quinzenalmente. E se pudesse, era todo dia que a gente iria refletir, né? É verdade. Eu Seria muito bom. adoro estar sentada aqui, ó, assistindo você, esse privilégio da gente estar aqui junto, para mim, não tem preço, impagável. Só com amor mesmo. Uhum. Só posso pagar com amor. Coração aqui. Sim, sim, sim. Estamos distantes fisicamente, mas estamos muito próximos, né? Porque estamos vibrando numa mesma faixa, né? Com certeza. Um beijo, querido. Obrigada por Tá tudo. bom? Obrigado a você também, a todos vocês. Até